Bem-vindo à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou conversar com a Nay Coutinho. E eu quero que a Nay se apresente, por favor. Olá, tudo bem? Então, eu sou a Nay Coutinho, sou consultora de imagem, né? A minha primeira formação foi publicidade, mas hoje eu estou focada na consultoria, né? Faz um tempinho. Toda a parte de coloração pessoal, que tá bem na modinha aí, né? Essa questão de descobrir a paleta de cores e tudo mais, estilos principalmente. Inclusive, ontem eu lancei um pacote focado no estilo mesmo, algo bem legal. Focado também na parte de estruturação de imagem. Eu preciso me posicionar na minha empresa como uma gestora, enfim, me comunicar melhor através das minhas roupas, né? Então, se trata muito mais do que uma simples roupa, eu falo, né? É a gente entender como você funciona, qual é o seu estilo real, sua personalidade, e traduzir isso, né, para fora. Então, resumidamente, essa sou eu amo pets, né? Falando sobre eu pessoal, eu amo pets. Então, quem me acompanhar no Instagram vai ver que eu tenho um monte de bicho. Eu sou de Curitiba, né? Estou aqui em Curitiba, mas existe a possibilidade de alguns atendimentos específicos serem online. Enfim. E basicamente é isso, eu acho, de mim, assim. Tá, legal. A gente pensa, eu até fiz uma pergunta antes para você, tipo, a diferença de consultoria de imagem e de moda, Sim. né? Explica um pouco, né? Que eu acho que é bem interessante. O povo confunde. Todo mundo fala, você é consultora de moda, porque é o mais comum, né? As pessoas procurarem, Sim. né? Mas não adianta, é o popular, né? É o que mais as pessoas conhecem. Até porque eu digo aqui em Curitiba, principalmente, o mercado de consultoria de imagem, ele ainda está muito fechado. Por falta de conhecimento mesmo, né? Então, quando eu falo, as pessoas falam, você é consultora de moda. Mas eu gosto de explicar por quê? Porque é bem diferente. Então, consultora de moda é aquelas pessoas focadas no mercado de moda mesmo. Então, estilistas, pessoas que estão por trás de lojas, na estrutura de campanhas de como vai ser a roupa, enfim, passarela. As pessoas que traduzem a passarela também normalmente são consultores de moda, são aquelas pessoas que acompanham todos os desfiles e depois traduzem isso para a nossa realidade, para a gente conseguir entender quais vão ser as tendências, moda e tudo mais. Né? Já a consultora de imagem é uma pessoa focada em desenvolver o seu pessoal através da sua imagem. Então, é entender quais são as suas necessidades, como você precisa se posicionar, né? E traduzir isso para o externo. É realmente um link do interno para o externo. Então, a consultora de imagem, ela trabalha a sua imagem como um todo, né? Então, por exemplo, eu vendo muito pela internet, então eu preciso trabalhar aquele meu branding, né? E o branding começa na sua imagem, em como você aparece, né? Então, você é o seu próprio case, né? Então, você precisa estar sempre bem alinhado a isso. Então, essa é a principal diferença. E é bem grande, né? Se a gente for pensar, mas bem normal confundir mesmo. Totalmente normal. E é muito legal. E que interessante que tu fez uma transição de carreira. Fiz. Né? Eu estou conversando com várias mulheres aqui, o Conexão, a gente conversa mais com mulheres, e uma grande maioria fez transição de carreira. E eu acho isso fantástico, porque querendo ou não, tu une as duas. É impossível não, né? Todo mundo une as duas carreiras. Tu acaba trabalhando com uma imagem, tu já era publicitária, que já trabalhava com uma imagem também. Nossa, que legal. Ajuda bastante. Como é que é? Ajuda bastante, principalmente porque é publicidade, né? Então, comunicação, a parte de layout, design, ajuda bastante, né? Porque hoje a gente vive disso, né? Tudo conectado. Ô, Nay, tu sabe o que significa visagismo, né? Óbvio. Sim. Acredito eu. Tu trabalha muito com isso. É baseado nisso. Tudo que tu falou é baseado nisso, né? Tem essas ferramentas. Como a coloração influencia nas pessoas, né? Eu digo que você falou aí de escolher como é que é escolher a paleta certa? Não sei como fala. Isso, a paleta. E como isso influencia, porque você pode deixar uma pessoa super bem, feliz, como você pode fechar a pessoa e deixar ela super escura e triste e apagada, né? Exatamente. É uma estratégia, na verdade, né? A gente fala que, enfim, é muito efêmero, né? O conceito de, eu vou linkar o interno com o externo, mas também se trata muito de estratégia. Então, é como eu quero ser vista, né? É claro que eu vou trabalhar com a minha personalidade, mas eu vou usar de uma estratégia, de uma fórmula, para eu conseguir me posicionar da forma que eu quero que as pessoas me vejam. Então, as cores influenciam bastante nisso também. Você diz, deixa eu te perguntar uma coisa, tecidos influenciam também? Então, tecidos é mais em relação a estilo.
tá? Tá. Não a parte de coloração. Na parte de coloração influencia um pouco, porque existem paletas que são mais luminosas. As paletas Entendi. mais luminosas, elas entram em tecidos que são mais luminosos, né? Como cetim, né? Algo que vibra Entendi. mais. Mas não é uma regra que assim de se seguir, eu só vou usar cetim agora, sabe? Não é Entendi. bem isso. É mais a cor Tá. mesmo em si que influencia. Entendi. Mas os tecidos, os caimentos de tecidos influenciam muito mais quando se trata de estilos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um estilo elegante, por exemplo, ele usa muitos tecidos que têm um caimento mais nobre. Então, coisas que lembram cetim, seda, nesse sentido. Tá. Então, Entendi. a questão do tecido em si influencia muito mais na parte do estilo. Mas sim, também tem a relação com a cor, mas a cor, eu peço assim, para a cliente se concentrar mais na cor em si, não Na no cor. tecido. Porque senão ela se engessa muito, né? E a ideia é que ela tenha liberdade. Entendi. Eu fiz várias já. Fiz com algumas pessoas já todo esse Legal. processo. E também já fiz visagismo, porque eu trabalho com beleza, né? Fiz há 9 anos sim, atrás importante. o curso. E eu vou te falar, a vez que eu fiz, eu fui até comprar umas roupas, tudo mais. Eu gostei, mas não era bem eu, sabe? Porque eu queria me mostrar como uma coisa e aí eu fui montada. Só que o ser montada daquela forma saía do meu estilo, como você falou. E para mim, teve roupa, por exemplo, eu comprei uma camisa branca na época, linda, linda, de uma marca bem legal. E eu acabei dando, eu dei ela agora. Isso eu fiz já sei lá quantos anos. E eu nunca usei. Meu Deus. Porque Acontece eu não muito. gosto de camisa com eu, entendeu? Eu tenho um seio grande e aqui fica aquele coisa aberta. Eu acho horrível. Eu não gosto. Sim. Eu não uso. E aí me fizeram comprar porque tinha que ter uma camisa branca no armário. Ficou ali no armário durante o tempo. Ficou no Agora armário foi mesmo. assim. Era para ter no armário, então eu tinha no armário. Eu tinha usar lá. outros 500. Porque isso para mim não era o que eu gostava, não era meu estilo, não é. Sim. Eu acho lindo, tá? A camisa branca, mas não em mim, né? Sim. Então, eu não sei. Isso também influencia, tem que levar em consideração. Tu deve ter vários pacotes, mas tem que levar em consideração o estilo da pessoa também, né? Se não vai obrigar alguém a usar uma coisa. Não. Até estava batendo um papo aqui exatamente sobre isso. O que acontece normalmente? Que as pessoas confundem, né? Consultoria de imagem. Eles acham que eu vou lá, vou pegar você, vou pegar aqui. Quem que você se inspira? Quem que você quer aparecer? Eu quero parecer a fulaninha de tal, a Camila Coelho, tá? Vou falar uma inspiração que é a minha inspiração. Então eu vou pegar a Camila Coelho e vou te reproduzir nela. Então, tudo que ela faz e tudo que ela usa, eu vou fazer. Não é isso. Consultoria não é isso. Por isso que eu bato muito na tecla do estilo. As pessoas procuram muito coloração. Mas hoje eu criei um pacote que é focado no estilo e você ganha a coloração. Exatamente para inverter as prioridades. Entendi. Por quê? Estilo é relacionado à personalidade. E a ideia é que você tenha um estilo que seja como se fosse a sua digital. É único. Independente se são 7 estilos universais, os 3 que você vai ter, que vai compor o seu estilo, vai ser único para você. E essa que é o grande porém da consultoria. As pessoas acham que é isso. Eu quero parecer fulaninha de tal, e a gente vai construir ela em cima disso. Não, a gente vai, é claro, vai usar como inspiração, vai trazer alguns elementos daquela pessoa como inspiração que fazem sentido com o seu estilo, e vamos construir o seu estilo. Então, isso é uma coisa que acontece muito com todas as clientes praticamente, porque a gente tem esse hábito, e só que a gente é uma linha muito tênue entre inspiração e comparação. A gente começa a copiar e se comparar e querer ser igual. Só que a ideia é que a gente só tem alguém como uma inspiração. Entendi. Né? Então, essa questão do estilo é muito importante, por isso que eu falo muito do estilo, que é ele que vai fazer a diferença, de verdade, né, quando você for se expressar. Nossa, como isso é importante, né? Porque mulheres não param e pensam, né? E não. a maioria que assiste é empresária, empreendedora, e às vezes até tem vergonha de aparecer, né? De aparecer na mídia social, porque às vezes não sabe nem como se portar, e às vezes, tipo, a cor certa, a cor certa faz toda a diferença, né? Não sei, você deve falar da paleta de maquiagem também. Imagina, a pessoa coloca
Fale. Perdão, te cortar. Eu digo que é um ciclo, né? Então, a partir do momento em que você... Porque todo esse processo, ele se resume em autoconhecimento. A partir do momento que você adquire o autoconhecimento, você se sente mais seguro em fazer escolhas e, com isso, você se sente mais seguro em tomar atitudes. Então, você vai e veste aquilo com segurança, aparece sem medo. Então, tudo se trata de uma insegurança que a gente tem, e eu já passei por isso. Ah, não vou aparecer assim, mas aí vão falar do meu brinco que tá não sei o que não sei o que. Isso é insegurança, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você sabe o que te favorece, você sabe que aquilo te faz bem e que aquilo te ressalta a sua beleza, você se sente muito mais seguro. E indiferente do que vão falar, porque também, repare, quase... Assim, é claro, a gente sempre recebe críticas, né? A gente que está se expondo. Porém, assim, você vai ver que vai ser muito mínimo comparado aos elogios, porque a gente exala, realmente a gente exala a segurança quando a gente está, né? Quando a gente está seguro. Verdade. Então faz muita diferença quando você passa por esse processo de autoconhecimento, porque você tem liberdade para fazer suas escolhas e você passa muito mais segurança para todo mundo que está ao seu redor. Nossa, interessante tudo isso, porque às vezes a gente acha, não, a maioria, tá, vamos lá, vamos jogar na Sim. real. Acho que é caro fazer esse tipo de trabalho. Sim. Né? Ah, não, é muito caro, eu não vou. Mas para você aparecer de uma forma correta, vamos por aí, eu tenho uma reunião super importante, não sei, com um investidor, não sei o quê. Se eu for com a cor errada, eu posso estar me prejudicando mais do que me ajudando, né? Sim. Então, tem que cuidar muito. A gente tem que investir também no nosso visual, quem é empreendedora, enfim, quem tem seu negócio. E toda mulher que é para uma festa... Ai, eu gostei do vestido. É que nem a gente gosta de uma roupa na manequim. Aí vai experimentar, meu Deus, o que é isso? Parece um monstro, né? E daí o que acontece? É bem isso. A gente, em vez de pensar, o que será que tem de errado? Não, a gente se chicoteia. Ah, porque eu que sou horrível, porque nada fica bom em mim. E esse é o ciclo que a gente tem que inverter. Porque se você tem autoconhecimento, se você. Um exemplo clássico, essa é a questão da vitrine. Eu amo ciganinha, eu acho lindo, maravilhoso. Eu via ciganinha na manequim e amava. E uma vez eu comprei um vestido e ciganinha, fui vestir para usar no Natal. Eu me olhei nas fotos, meu Deus, assim, me arrependi até hoje. Eu falei, que horrível, mas eu sou horrível, porque nada fica bom. Quando eu passei pelo processo da consultoria, no qual eu descobri que meu corpo era um triângulo invertido, ou seja, eu tenho mais ombro do que quadril. E tudo que eu mostro mais pele, eu aumento. Então, teoricamente, a ciganinha aumentava meus ombros, que já são maiores que o meu quadril. Então, eu desproporcionava total o meu corpo. Então, é aí que estava a questão. Não é que eu sou. Não. Eu não sabia o que me favorecia. E usei uma coisa que não me favorecia. Então, é a mesma coisa com uma calça. Eu uso 38 e quero entrar no 36. Vai sair bainha para fora, é óbvio que vai. Mas e daí, eu faço isso para ficar me chicoteando? Não, cara, vou lá, vou comprar uma calça que vai me servir, que vai ficar legal e que eu vou me sentir legal. Então, a gente como mulher tem uma cultura de fazer isso. A gente não tem esse conhecimento, porque a gente acha que a gente super se conhece. Mas, na verdade, eu posso provar que a gente não se conhece. Né? Então, assim, é muito... A gente inverter os papéis. A gente tem que virar realmente uma chave. E a ideia da consultoria é isso, é virar essa chave. Ô, Nay, falando de corpo, assim, tu fala também dos estilos de corpos, porque tem vários, né? Tem tipo, quem tem os formatos de corpo. Os principais, né? Os principais, assim, é que a gente fala que os principais, deles migram algumas diferenciações, mas a gente trabalha com os principais para não confundir. Tá. Mas realmente, faz muita diferença também, né? Então, até nesse pacote que eu comentei contigo, tem essa parte de formato de corpo, formato de rosto também, para ajudar, para complementar. Porque faz diferença, igual no meu caso. Se eu vestisse a ciganinha e eu me sentisse bem, e tivesse louca de feliz, me achando linda, perfeito. Indiferente se eu tenho corpo triângulo invertido, se eu tenho pera, indiferente. Só que eu me sentia horrível, porque... Mas aí o motivo era porque realmente eu estava desproporcionando. Então, assim, é uma questão de você com você mesmo, entende? A gente traz esse autoconhecimento, mas para te libertar, né? Então, o formato de corpo é bem legal também, porque você consegue entender, por que aquela peça não ficava legal para mim, que nenhuma coisa, que é bem comum também das minhas clientes, que são pera, né? A mulher curitibana brasileira tem o costume de ser, cultural, a maioria é pera.
que é o corpo violão que a gente fala, né? Tá. Então, a maioria acha que assim, eu vou usar calça skinny, vou usar calça justa, porque vai diminuir meu quadril. Mas, na verdade, não. Tudo que você usa justo, amplia. Então, é trocar, é realmente fazer uma virada de chave. Então, pantalona vai te favorecer mais. Só que ela pensa assim, putz, mas pantalona é grandona, já tem um quadril grande, vai aumentar. Mas, na verdade, não. Então, assim, é você vestir, se testar e se conhecendo. Cada dia mais você vai se conhecendo mais. E isso é que vai fazer diferença para você. Que legal. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente acha que tem que usar preto. Eu passei anos da minha vida com meu guarda-roupa preto. Por vários motivos, mas acho que o maior deles foi que uma vez eu escutei um cara falando que, como eu trabalhava com pessoas e o preto era neutro, eu trabalhei, usava preto direto porque eu queria que a minha cliente aparecesse, não eu. Então eu como é que eu posso dizer? Eu me bloqueei como se fosse, né, em cores. E nisso foi me bloqueando para muitas outras coisas, mas eu só usava preto. Era só o que eu tinha no meu guarda-roupa. Calça jeans e todas as blusas imagináveis de todos os tecidos em preto. E formatos. Diferentes, N formatos em preto. Só preto. Vários tons de preto. Vários. Nem cinza, era preto, tá? Se não fosse preto, eu nem comprava. Enfim, eu só olhava a arara preta, era só preto. E aí, claro que eu também fiz um trabalho com ela é uma fisioterapeuta que trabalha com o corpo, enfim. E aí ela viu vários bloqueios, né? Mas hoje eu já uso cor, não tem problema. Mas eu gosto do preto também, mas eu uso cores, não tem problema. Mas assim, e cores vivas, né? Agora eu tô meio nude, mas eu gosto de cores vivas. Porque eu acredito que a minha paleta seja mais viva mesmo. Enfim, como a gente acha que usando preto eu vou estar me escondendo, vou estar escondendo minhas gordurinhas, porque eu tava gordinha bem mais na época. E aí eu achava que eu ia... aquela coisa toda, né? Mas eu sei que não era só isso, que também não tava me valorizando, né? Que preto não é uma cor que eu fico bem. Mas é o pretinho básico, né? Sim. Porque assim, na verdade, a grande neura das clientes é assim, eu não faço coloração porque eu tenho medo de eu não ter preto na minha paleta. Então já começa por aí, porque primeiro que nenhuma paleta tem o preto. Tem preto. Por quê? Preto, branco, azul marinho e cinza são neutros. Então eles combinam com todos os subtons de pele. É claro que, se o teu subtom de pele é claro, que eu acredito que seja o seu caso, vai combinar muito mais o branco e o cinza ao invés do preto e do azul marinho. Mas você pode usar o preto tranquilamente. Até porque o preto, ele é muito clássico, né? Sim. Principalmente a combinação também preto e branco, ela cai muito bem, enfim, traz muita elegância, né? Claro que dependendo da peça, obviamente, né? Né? Porque, né? Dependendo da situação. Mas, então, assim, as cores realmente elas comunicam, como você falou, né? Até numa reunião. Então, se a gente inverter a situação, qual o impacto teria se eu estivesse usando a cor certa numa reunião que eu precisava? Então, por exemplo, o azul turquesa, ele traz muita questão de lealdade, de confiabilidade. Então, numa reunião que eu preciso fechar um contrato, é legal usar, porque ela transmite essa confiança, né? Então, eu vou assinar um contrato, eu estou transmitindo aquela mensagem. Eu preciso motivar minha equipe, vou fazer uma reunião, usa vermelho, né? Então, as cores realmente elas comunicam e a gente sabe disso. Então, por isso que é importante você entender qual é a sua paleta, mas em conjunto com isso, você saber quais são os seus estilos, porque as cores elas vão entrar de maneiras diferentes em cada estilo. Por exemplo, um estilo criativo, as cores vão entrar pesado, né? Já num estilo, por exemplo, que são os meus elegante e moderno, a cor ela entra em pontos de cor. Então, é uma blusinha, ou então uma calça, e o resto mais neutro. Então, as cores, elas trabalham de formas diferentes de acordo com o estilo. Então, por isso que eu digo que não basta só a coloração, ela é a ponta do iceberg. Existem os outros processos que complementam a sua imagem, né? Mas as cores, sim, são fundamentais para você se comunicar também. Ô, Nai, e tem alguma mudança? Não sei, só quero fazer essa pergunta, tá? Não, pode Vamos supor, se alguém fizer essa consultoria aos 20 anos, aos 40 anos, a coloração talvez não mude, mas assim, o estilo talvez mude da pessoa ou não? Sim. Tá. O que acontece normalmente, coloração não muda mesmo, tá? Porque é análise de subtom de pele. Então, não é tanto que peles negras e peles mais claras, às vezes tem a mesma paleta, por exemplo, de verão,
que é claro e frio. Então, Sim. é bem o subtom mesmo. Mas estilo muda sim. Estilo muda em fases da vida. Então, me tornei mãe. Provavelmente mudou. Da adolescência para fase adulta. Mudou, provavelmente. Então, o que acontece? Normalmente, o que as minhas clientes fazem? Por exemplo, eu tenho uma cliente que a gente fez a consultoria, agora a gente vai passar por uma reciclagem por conta de que mudou muita coisa na vida dela, né? Hoje ela tem uma empresa na qual ela tem uma sociedade, então ela precisa se posicionar de uma maneira diferente. Legal. Então a gente faz algumas lapidações nos estilos. Então por isso que eu digo que o estilo é base de tudo, porque ele é a sua personalidade. Então é ele que a gente sempre vai estar fazendo uma reciclagem. A paleta de cores realmente não muda. O que acontece normalmente é que as pessoas querem refazer só para tirar a prova, mas faz com uma profissional, depois faz com outra, mas são pessoas que às vezes não gostam da paleta que tem, enfim, acontece, mas realmente paleta não tem muito o que fazer, né? Mas ainda a gente consegue mas uma vez descoberta a paleta, vamos falar tudo a mesma coisa, basicamente, né? Não tem como mudar, porque é pele, né? É pele. Então, assim, não adianta, eu não gostei da minha paleta, quero outra. Ela vai escolher qual ela quiser, mas não vai fazer sentido porque não é a paleta dela, né? Então tem essa opção também. E olha só, vou te fazer outra pergunta. Pode fazer. Bombardear de pergunta. Eu moro aqui na praia. No verão, eu fico bem mais bronzeada. Muda muito isso ou não? Não. Bronzeado não muda nada. É subtom de pele. Em relação à paleta de cores, não muda. Tá. Interessante, porque às vezes a gente acha que muda, né? As pessoas não querem fazer, né? Eu vou falar assim, eu vou esperar, vou fazer antes ou vou fazer depois para ver como... Não muda. Não muda nada. Tá. Que legal, que interessante. Nossa, bom, a gente tá chegando no final do ano. O que tu acha dessas coisas de usar cores, assim, para passar o ano novo? Tu acha que funciona? Tu acha que não? Funciona super, tá? Agora tá bem em alta, né? Pelo que a gente viu das passarelas aí dos Fashion Week. Fazer um color block, então um look monocromático de cor. Pro ano novo eu super recomendo, porque fica super elegante, né? Independente da ocasião, que daí você só pode você só troca, ou põe uma rasteirinha, ou põe um salto, dependendo de onde você for passar. Então é um look muito versátil, né? Conjuntinho. Então você consegue, né, usar em diversos ambientes ali. Bastante também veio nas passarelas a questão do brilho, do glow, né? Então paetê, enfim, dourado, prata, até colorido. Então, às vezes, eu vou passar na praia, tipo, com os meus amigos de boa, mas quer colocar um paetê? Coloca uma rasteirinha. Você quebra aquele impacto do glamour, Entendi. Do glow. Vem bastante também a questão do branco, que é um clássico. Então, assim, não sai, né? Isso é para ano novo. Tem muita gente que ainda é muito conservadora em relação a isso e tá tudo certo também, porque ele é super bem-vindo. Então, o branco, ele traz muita sofisticação, né? A cor branca por si só. Mas também na questão se você sabe qual é a sua paleta de cores, se você tem um subtom de pele quente, vai mais pro off-white, que ele tem um fundo mais amarelado. E se você tem o subtom de pele frio, o branco mesmo, que, né, ele é mais frio. Então, em relação ao branco, a gente tem essas duas vertentes ali entre o off-white e o branco, mas, como eu disse, o branco é neutro, então, se você for, por exemplo, eu sou outono, então eu sou quente, mas eu amo o branco. E principalmente porque eu tenho uma porcentagem pequena, mas eu tenho de elegante, e o moderno também ele trabalha bastante com cores mais neutras, então entra bastante a cor branco, preto, enfim. Mas eu usava muito preto antes, mas eu migrei bastante para o branco, porque eu gosto muito. Mas o que me favoreceria mais seria o preto, né? Eu já sou o inverso, né? Ao contrário das mulheres, que elas não querem largar o preto. Mas pro ano novo, eu acho que não tem segredo. Eu acho que, assim, eu sempre prezo pela versatilidade em todos os aspectos. Então, o guarda-roupa é um guarda-roupa versátil, no qual com uma peça você vai conseguir fazer infinitos looks. Então, eu acho que a questão, se você já é uma pessoa mais adepta à cor, vai no color block, tá? Conjuntinho, que facilita a vida. Você pode usar com um salto, uma rasteirinha, que vai funcionar em qualquer ambiente, mesmo que o conjuntinho seja de alfaiataria, por exemplo. Então, ele não impede, né? E normalmente é um look mais fresco, né? Por conta da estação. E o branco, o off-white e o paetê, bastante também, principalmente para ano novo. Então, como a gente viu bastante isso nas passarelas, eu acredito que vai ser bem aderido. E também a cor do ano, né? Que é o magenta, o Viva Magenta. Então, essa cor também é super bem-vinda aí para passar o ano novo, essa virada, para trazer boas energias aí. Ô, Nai, você comentou do guarda-roupa mais versátil. Tu, então, gosta da ideia de ter menos, mas que dê para combinar mais, é isso? Não necessariamente menos.
do que mais? Mas é o seguinte, não é aquele armário cápsula, tá? Só pra gente não confundir. Não é essa mentalidade que eu trabalho. Tá. Não sou contra também, é só porque não é minha especialidade, né? Existem pessoas específicas em fazer o cápsula. Eu, particularmente, seria não o gosto cápsula? Não sei, é que explica. assim, tem uma quantidade máxima de peças que você tem e são, tipo, é uma fórmula mágica, é uma fórmula. Você tem que ter isso, 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 entende? Tipo, uma camisa branca, um casaquinho de couro e um coturno. Entende? Então, eu gosto mais, não gosto muito da coisa engessada. E também, é claro, eu posso, não sou especialista em cápsula, então não vou me estender nisso para também não falar nada errado. Mas o que eu trabalho é o guarda-roupa inteligente, tá? Então, o que acontece? A gente vai entender quais são os seus estilos, vai tirar as peças que não fazem sentido com o seu estilo. Fizemos a limpa. Dentro desse guarda-roupa vai ter as peças coringa relacionadas ao seu estilo. Então, por exemplo, a camisa branca entra muito no meu caso, que tenho elegante. Então, é uma peça coringa para mim, porque para mim faz sentido. Já para você já não faria sentido. Seus estilos seriam outros. Então, o que acontece? O que acontece? A gente compra uma peça que a gente amou. E a ideia não é que eu use uma vez só e nunca mais use. Então, as pessoas também têm o preconceito de achar, eu não posso repetir roupa, senão vão achar que eu sou, sei lá, que eu não tenho dinheiro, que eu sou... Enfim, existem esses pensamentos porque as clientes comentam. Então, é totalmente elegante. E você repetir roupas. O que eu falo é não repetir looks, tá? Roupa você sempre tem que repetir. Por quê? Porque se eu comprei uma blusa que eu amei, eu vou usar uma vez só, não faz sentido. Eu joguei dinheiro no lixo. Então, existe também a matemática fashion, de, por exemplo, paguei R$300 num casaco, paguei caro. Mas eu vou usar ele o ano inteiro, ou metade do ano até o final do ano. Então, eu vou multiplicar, vou dividir esse valor pela quantidade de vezes média que eu vou usar. Eu vou pagar lá, sei lá, R$1 por uso, ou até menos, normalmente dá menos. 30 centavos por uso. Ou seja, aí vale a pena o investimento nessa peça. Então, a gente tem que virar essa chave, porque, por exemplo, comprei uma blusinha de 30, mas eu lavei 2 vezes e esgarçou. Quanto que eu paguei no uso? 15. Sendo que no outro eu paguei 30 centavos. Então, assim, a gente tem que avaliar isso, tá? E sim, repetir roupas. A gente só não pode repetir looks. Não que não pode, mas é porque realmente a gente entra numa zona de conforto e usa sempre aquelas mesmas. Aí faz um conjuntinho e usa aquilo sempre junto. Não, abre sua mente. Então, eu vou pegar uma peça de baixo, por exemplo, uma calça, e com essa calça eu vou montar pelo menos 4 looks diferentes. Ninguém vai dizer que é a mesma calça. E isso é comprovado, porque eu faço isso. Vou fazer mesmo. Ah, não, vou montar 4, não, vou montar 10, porque se você for montando, vai dar infinitos. Então, a minha ideia é isso. É que, se, por exemplo, se a roupa durasse para sempre, você poderia ficar eternamente com aquele guarda-roupa, porque você não precisaria mudar de nada, entende? Sim. É claro que, por exemplo, aí vem a moda, né? Ah, tá na modinha ombro a ombro, tá na modinha tal coisa. Aí você vai conhecendo os seus estilos, você vai avaliar o que faz sentido entrar no meu guarda-roupa, desse fast fashion que a gente fala, né? O que faz sentido? Porque daí a moda, ela vem como uma ferramenta de atualização do seu guarda-roupa. Então você usa a moda, não você se molda a moda. Você a moda vai ter que se moldar a você. Então hoje o caminho é inverso, né? Eles ditam a moda e a gente segue. O ideal é você pegar, não, quero ver, faz sentido para mim? Não, então eu nem vou seguir. Essa moda aqui não faz sentido para mim. Porque por isso que o guarda-roupa ele não precisa ser mudado a todo momento, porque ele é a essência, ele é seu estilo. Então o que vai entrar ali do fast fashion, da moda, é para atualizar. Porque sim, ou atualizar a cor, tipo, sair uma blusa também. Da cor do ano, por exemplo. Exatamente. Pra, né, tirei algumas, vai entrar outras. Ah, mudei de fase, fiz uma reciclagem nos meus estilos, vou mudar algumas coisas. Então a moda ela vem como uma ferramenta, né, de atualizar mesmo o seu guarda-roupa. Ô, Nai, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se tem a ver. Vou te perguntar uma coisa até minha. Pode perguntar. Eu tenho um triângulo invertido também. Meu ombro é bem mais largo. E eu não consigo mais usar blusa com estampa. Roupa aqui em cima com estampa. Isso faz sentido? Faz. Ah, então tá. Não, era só isso que eu queria saber. Faz sentido. Por quê? Estampa aumenta. Então, nós que temos o ombro maior, estampa sempre embaixo. Porque você tem que ampliar sempre a parte de baixo. Nosso triângulo invertido, a gente tem que ampliar a parte de baixo. Então, cores claras embaixo, estampa embaixo, volume embaixo. Então, calça pantacur, pantalona, saia vazê embaixo. E ao contrário de um pera, por exemplo, que o pera é a gente ao contrário, né? Então, o pera usa estampa em cima, usa cor clara em cima. Usa a ciganinha daí.
Usa ciganinha, né? Daí usa ciganinha. Exatamente. Então, assim, faz sentido. A estampa, ela realmente ela amplia, tá? Assim como também, aproveitando o gancho da estampa, e relacionando isso ao estilo, por exemplo, estampas maiores entra para o moderno, normalmente. Estampas menorzinhas entra para o romântico. Então, dependendo da estampa, obviamente. Mas as estampas, elas também... Porque acham, não, só o romântico pode usar estampa porque é poá, porque é florzinha. Não. Dependendo da estampa, ela entra no moderno. Mas a gente, o ideal mesmo é usar na parte de baixo a estampa e as cores mais claras para ampliar. É porque eu não consigo. Eu até tinha umas blusas que eu achava bem bonita e eram bonitas assim. Mas eu comecei a vestir e falei, gente, não serve mais, não consigo mais. Agora a blusa é só de uma cor. É bem isso. No meu caso é assim também. Neutra. Daí, se eu quiser uma outra cor, eu uso uns trecos assim, sim, uma uns cor mais pontos de colorida. cor. Mas estampa saiu tudo do meu guarda-roupa também, porque realmente não deu. Eu até tentei algumas vezes, mas por ser maior em cima mesmo, acaba ampliando. Então não tem como a gente forçar aquilo ali, porque e às vezes se olha e fala, não gostei, não adianta, né? Tem que mudar, porque se não mudar de roupa, você não dá, né? Não fica bom. Não, e daí vira aquele ciclo de que você é a pior pessoa do mundo, que você é horrível, exatamente. E daí a autoestima vai lá para baixo e é assim que acontece. Então, em relação ao corpo é legal também, porque a gente consegue, né, entender. Por exemplo, eu tenho a J.Lo, né? A J.Lo é um pera. Só que ela, teoricamente, ela ama usar a saia lápis. Você vê ela com bastante saia justa. Aí entra também o ponto de autoconhecimento. Eu sei que eu tenho que talvez reduzir a parte de baixo, não usar justo para ampliar. Mas se eu gosto do meu quadril e eu quero ressaltar o meu quadril, entende? Então, por isso que eu digo, não leia blogs que falam, eles não estão errados. Qual a melhor peça para usar quem tem um corpo pera? Só que daí você vai virar um robô. Você vai se aprisionar e a ideia é você se libertar. Eu sei que a saia vazia fica melhor para mim, mas eu sei que também se eu quiser usar uma saia lápis para ressaltar meu quadril que eu gosto, eu posso também. Entende? Então, sair da caixa mesmo. Porque a gente lê blogs e fala, corpo pera, use isso, 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 como se fosse uma fórmula mágica ali. Tipo, você só pode usar aquilo. Então, você se aprisiona. E daí a pessoa que não tem o autoconhecimento, ela acaba que usando só aquilo eternamente. Nunca mais tenta nada diferente. Entendi. Né? Então, tomar esse cuidado também com conteúdos que você absorve da internet, porque muita coisa não se aplica, né, a todas. Né? Então, é interessante tu falar que não é só consultoria de imagem que tu faz, também tu ensina a mulher a se conhecer, né? Exatamente. Através da consultoria de imagem, porque tu falou várias coisas que não é bem específica da profissão, né? Mas que tem que também abordar, porque às vezes a mulher se gostando mais, que nem se falou. Tá tudo certo se o quadril tiver maior e ela quiser usar a saia lápis, se gostar. Quem vai... Daí que faz, né? Porque você consegue perceber, e isso é cientificamente comprovado, quando uma pessoa ela tá com a autoestima em dia, a gente exala pelos poros mesmo. É um hormônio, enfim, que sai no ar e as pessoas conseguem perceber a segurança. Então, ela não vai nem perceber que, nossa, ela é pera e tá usando uma saia lápis, ou seja, ela tá ressaltando o quadril. Nem porque vai, você vai estar tão segura com aquilo, o que passa a olhares inseguros? É a gente mesma estar insegura, né? Sim. Então, a consultoria se trata realmente disso, de trabalhar muito além do que uma só roupa. É você entender quem você é, o que faz sentido para você, o que você vai usar, o que não vai usar, e se sentir bem dessa forma. E diversos estudos comprovam mesmo que as mulheres que cuidam da aparência, que se posicionam de uma forma diferente em relação à aparência, muitas vezes ganham mais, né? Conseguem vagas muito melhores. Então, assim, a gente não pode ser hipócrita também e falar assim, nossa, mas não vão me contratar porque eu não me arrumo, né? Isso é preconceito. Porque nós somos seres visuais, né? Nós nascemos assim. Então, dados científicos falam, o bebezinho nasce, ele já direciona o olhar para aquilo que ele acha mais bonito. Então, isso é científico. A gente nasceu, não tem como desconstruir isso. Então, a gente tem que parar um pouco disso e tirar esse olhar de que é algo fútil. É algo essencial. E é algo que eu digo, deveria ter na escola, ensinando a criança a ter autoestima já, como ela, né, fazer a manutenção disso. Porque a gente não aprende. A gente não aprende. E uma coisa bem interessante, bem rapidinho, que eu fui estudar mais sobre autoestima, né? Porque como eu falo muito sobre isso, então eu fui estudar, consultei uma psicóloga para entender melhor o conceito, né?
Porque a gente fala muito da autoestima, mas a gente nem sabe, né? E eu era uma dessas. Então, o que acontece? Ela estava me explicando que a nossa autoestima, até uma certa idade da infância, ela se constrói através do olhar do outro. Ou seja, seu pai, sua mãe, né? Então, se, por exemplo, aquele pai que fala, você é um ridículo, você... Então, ali começou a construção da autoestima dela. A partir de um certo momento da idade, que vira a chave, né? Entra numa fase mais adulta, isso se inverte. Só que a gente não sabe disso. E a gente continua a se olhar através do olhar do outro. Então, a gente não aprende a desconstruir isso. Tipo, agora eu sou adulta, então agora eu não vou me basear mais no que o outro olha sobre mim. Agora eu tenho que me olhar e interpretar. Tá, o que eu sou? Quem eu sou? Eu gosto disso, eu sou isso, minhas qualidades, meus defeitos. E a gente não aprende sobre isso. Então a gente continua naquele fluxo da infância e se basear na visão do outro. Por isso que é tão importante o que o outro pensa sobre a gente. Entendi. Então, isso é um ponto que deu uma virada de chave na minha cabeça. E eu não falo que eu sou perfeição em autoestima. A gente passa por fases e que a gente fica, tipo, super, né, deprê e tal e tudo mais. E até aconteceu comigo esses tempos. Mas por eu estar muito bem consolidada em relação à minha essência, não foi como nas outras fases da minha vida que eu passei por problemas grandes e fui pro fundo do poço. Hoje eu consegui manter, por mais que eu estivesse mal... Ali eu conseguia manter minha imagem física falando. Porque isso ajuda a gente também. Cara, eu olho minha cara ali acabada, com olheira, porque eu chorei um monte, vamos supor. Aí eu passo uma maquiagem e me sinto melhor. Falo, nossa, olha como eu sou bonita. Então a gente tem que parar com essa ideia de que é fútil ou que eu tô me achando. Você se achar pra você mesma, você pode. Quando vai pro extremo do ego, eu não concordo, porque daí também a pessoa vira egocêntrica. Too much, né? Mas a gente tem que fazer essa manutenção, porque é importante pra gente. Nossa, que legal. Ai, adorei. Deixou um monte de questionamentos aqui. Sim, para a gente parar para refletir, né? Parar para refletir. Isso é muito legal. Ai, Nay, queria te agradecer aqui por conversar conosco. Vou deixar as informações aqui abaixo. Então, se alguém quiser entrar em contato contigo aí, né? Vou deixar teu Insta, se quiser telefone também, para entrar em contato contigo. Obrigada, tá? Sim, imagina, contem comigo aí. Foi um prazer. Sempre que precisar, estamos aí. Beleza. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau.